Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Quando lemos o livro de Josué, basicamente percebemos que a maioria das histórias ali narradas são o cumprimento das promessas dadas por Deus ao povo de Israel, desde quando os tirou do Egito sob a liderança de Moisés, mais de 50 anos antes. Foram 40 anos de caminhadas pelo deserto, depois mais 14 anos de conquistas sob a liderança de Josué, e agora a percepção do povo muda, porque chegaram, conquistaram e precisavam saber o que fazer com a terra, como agir. Por vários capítulos, nós vemos Josué distribuindo a terra de algumas tribos, como Judá, Efraim, Manassés. Na última reflexão, vimos que restavam 7 tribos para que toda a terra fosse distribuída, e Josué então os ordena a não serem negligentes. Hoje lemos Josué capítulo 18, versículo 4 e 6. De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Versículo 6: Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. O que vemos desse texto é a orientação sendo dada para que eles observassem novamente a terra. Parece repetitivo, mas imediatamente nos lembramos do texto de Números capítulo 13 e 14, quando Moisés manda os espias observarem a terra, dentre eles o próprio Josué. A diferença aqui é que a terra já estava conquistada, mas eles precisavam ainda assim fazer todo o mapeamento, organização, para que finalmente o território fosse distribuído por Josué através de sorteio. Mas como assim sorteio? Bom, em Números capítulo 26, versículo 55, Moshe já havia definido essa regra dizendo: a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. A partir desse ponto, vemos que os homens obedeceram ao mandado de Josué, e o texto diz nos versos 9 e 10: Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial, em Shiló. Então Josué lhes lançou as sortes em Shiló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Isso nos mostra uma lição preciosa. Josué segue o que já havia sido estabelecido por Moisés e faz com que cada tribo participe. 3 homens de cada tribo saem para ver a terra, voltam trazendo o relato anotado num livro, e assim todos se tornam participantes. Se queremos alcançar a terra prometida, ter o mérito diante de Hashem, é preciso fazermos a nossa parte. Não apenas ficar esperando pela liderança. Imaginemos que, depois de terem chegado na Terra Prometida, Josué simplesmente tomasse todas as decisões sozinho, cada tribo ficando com a terra que ele determinasse. Logo, alguém poderia dizer que ele privilegiou essa ou aquela família, essa ou aquela tribo. Mas da forma como foi feita, cada um ficaria satisfeito, tendo parte no sorteio, se sentindo representado e tendo sido feito justiça. Se olharmos para os dias atuais, vemos sempre pessoas que nunca participam, nunca trabalham, não tomam parte e depois reclamam da liderança, reclamam daquilo que recebem, sempre achando que os outros foram beneficiados, que os outros tiveram mais sorte. A sugestão de hoje é que você comece a fazer uma autoanálise. O quanto você tem participado da comunidade? Quantas vezes enviou sugestões? Quantas vezes se propôs a fazer algo pela sinagoga que beneficiasse as demais famílias, não apenas a sua, não apenas os seus filhos? Pense nos outros, pense em beneficiar aos demais.
Por fim, o conselho de hoje é que não estejamos entre aqueles que se queixam de não serem reconhecidos quando eles sequer se movem do lugar, mas estejamos entre aqueles que trabalham pelo bem comum e, no fim, recebem a herança determinada por Deus. Como disse Shaul Hachaliah na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Pense bem nisso e tenha sempre 5 minutos com o Criador. 5 minutos para Deus. Shalom.